Boa noite, gente. Hoje vamos falar sobre o sistema nervoso central e suas funções, certo? Vamos começar por ele mesmo. O sistema nervoso central é aquele que é localizado dentro do esqueleto axial, certo? Cavidade craniana e o canal vertebral. Então, o sistema nervoso periférico é aquele que vai se localizar fora desse esqueletozinho, certo? O encéfalo é a parte do sistema nervoso central que é situado dentro do crânio neural. E a medula, que é localizada dentro do canal vertebral. O encéfalo e a medula, eles vão constituir um neuroeixo, certo? No encéfalo nós temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, certo? Então acompanhem direitinho aí pelas imagens também. Espero que vocês estejam acompanhando pela apostila, certo? Que tem algumas imagens bem legais, vocês vão precisar para identificar. Bom, o sistema que controla e coordena as funções de todos os sistemas do organismo é o nosso sistema nervoso, certo? Recebendo estímulos que são aplicados na superfície do corpo, sendo capaz de interpretar cada coisinha e desencadear, eventualmente, respostas adequadas a este estímulo. Então, cada movimento que fazemos é o sistema nervoso que comanda, certo? Muitas funções do sistema nervoso vão depender da nossa vontade. Então, pode ser voluntário ou não, certo? No caso, involuntário, né? Outras funções do sistema nervoso ocorrem sem que tenhamos consciência. Nesse caso, involuntário, como eu falei. Nós temos como exemplo a saliva, a secreção da saliva, certo? Porque ele é involuntário. A gente não diz, vou produzir saliva agora. Não, é involuntário. Então, pode-se dividir o sistema nervoso em sistema nervoso da vida de relação, somático e o da vida vegetativa, ou também chamado visceral, certo? O sistema nervoso da vida relação é um que se relaciona com o organismo e com o meio ambiente. Ele apresenta um componente aferente e outro eferente, certo? O componente aferente, ele conduz aos centros nervosos e os impulsos originados em receptores periféricos, informando sobre o que passa no nosso meio ambiente. Já o componente eferente, ele leva aos músculos estriados e esqueléticos os comandos nos centros nervosos, resultando assim em movimentos voluntários. Então, o sistema eferente, ele vai levar esses estímulos para os nossos músculos para fazer com que tenhamos um movimento voluntário, certo? Já o sistema nervoso visceral, ele é aquele que vai se relacionar com a inervação e com o controle das nossas vísceras. Então, como chamado, sistema nervoso visceral. Então, ele vai comandar o controle das nossas vísceras, os movimentos que elas fazem, né, no caso. Já o componente aferente conduz impulsos nervosos que são originados em receptores das vísceras, áreas específicas do nosso sistema nervoso. Já o componente eferente, ele vai levar os impulsos em centros nervosos até as vísceras, certo? Este componente eferente, ele também é denominado assim pelo sistema nervoso autônomo e pode ser dividido em sistema nervoso simpático e o parasimpático. Simpático e parasimpático. Esses dois. Aí observem bem essa imagenzinha aí.
na página 31. Fala o quê? Bom, essa parte avermelhada, nós temos como nome de telencéfalo, certo? Então, o telencéfalo, essa partezinha vermelha do cérebro, e essa partezinha verde no meio, é chamada de diencéfalo. Então, o telencéfalo, o vermelho, e esse verde, o diencéfalo, eles são os dois componentes do cérebro, certo? Telencéfalo e diencéfalo são componentes do cérebro. Já o mesencéfalo, ponte e bulbo são do tronco encefálico. Então, o nosso troncozinho encefálico, ele é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. São esses três coloridinhos que estão por baixo do diencéfalo. Então, esse preto é uma cor meio amarronzada, mas é preto. Ponte, que é essa cor amarelada, e o bulbo, que é esse roxo, certo? Já o cerebelo, ele é formado pelo próprio nome cerebelo, que é essa parte amarronzada que fica por baixo do telencéfalo e por trás do tronco encefálico. É chamado de cerebelo. O tecido nervoso, ele compreende basicamente dois tipos de células, certo? Os neurônios e as células glias. São os dois tipos de células que passam nas nossas terminações nervosas. Neurônios e células glias. Vocês lembram que tipo, fala uma coisa e diz que meus neurônios estão trabalhando bastante, essa frase. Então, neurônios são as células do nosso cérebro, certo? Do nosso sistema nervoso, aliás. Que tem os neurônios e tem as células glias. Então, são células, basicamente, de todo o sistema nervoso. Elas comandam, rodeiam todo o nosso sistema nervoso, certo? O neurônio, ele é a unidade estrutural funcional do nosso sistema nervoso, que é especializada para comunicação rápida. Então, neurônio, certo? A célula dos neurônios, para ter uma comunicação rápida, processar e enviar informações, certo? Já as células glias, elas compreendem que são células que vão ocupar esses espaçozinhos entre os neurônios e tem como função uma sustentação e revestimento ou um isolamento da modulação da atividade neural. Então, as células glias, elas têm a função de sustentação, certo? Para revestir ou então isolar a modulação da nossa atividade neural dos neurônios. Bom, os neurônios em si são células altamente excitáveis, certo? Que se comunicam entre si ou com outras células efetuadoras, usando basicamente uma linguagem elétrica. A maioria dos neurônios, elas possuem 3 regiões responsáveis por funções especializadas, tendo em si corpo celular, dendritos e axônios, certo? Corpo celular, dendritos e axônios. Então, gente, temos essas três regiões responsáveis, né? Pelas funções especializadas. Então, o corpo celular, ele é o centro metabólico, certo, dos neurônios. Responsável, assim, pela síntese de todas as proteínas neuronais, certo? A forma e o tamanho do corpo das células, elas são extremamente variáveis, então elas vão variar, umas são grandes, outras são pequenas, outras são médias, elas variam conforme o tipo de neurônio, certo?
e através de contatos sinápticos. Então, através da sinapse pelo contato, certo? Já os detritos, eles geralmente são curtos e vão se ramificar de maneira em forma de galhos, como se fosse uma arvorezinha com ramificações, uns galhos, certo? Em ângulos agudos, originando o detrito com menor diâmetro. Então, são os processos ou projeções que vão transmitir os impulsos para os corpos celulares. Então, eles vão transmitir esse processo como um impulso, certo? Já os axônios, né? A grande maioria dos neurônios possuem um axônio, que é um prolongamento longo e fino, que vai se originar do corpo celular ou de um detrito principal. O axônio, ele apresenta um comprimento muito variável, então ele vai variar de comprimento, podendo ser de alguns milímetros, como mais de 1 metro, um comprimento variado, certo? São os processos que transmitem os impulsos, que vão deixar os corpos celulares dos neurônios ou dendritos, certo? A porção terminal do axônio, ele vai sofrer várias ramificações para poder formar os neurônios, né? Portanto, o axônio, ele é especializado em gerar e conduzir o potencial de ação. Resumindo, o axônio, ele é responsável por conduzir a ação dos neurônios, certo? Então, os tipos de neurônios, nós temos o sensitivo, o motor e o interneurônio, certo? Tem esses 3 tipos. Então, um neurônio sensitivo, ele vai conduzir a informação, né? O sensitivo vai conduzir a informação para a periferia, em direção ao sistema nervoso central, sendo também chamado de neurônio aferente. Então, o neurônio sensitivo, ele também pode ser chamado de neurônio aferente. O neurônio motor, ele vai conduzir a informação para o sistema nervoso central em direção à periferia, sendo conhecido como neurônio eferente. Os neurônios sensitivos e motores, eles são encontrados tanto no nosso sistema nervoso central quanto no nosso sistema nervoso periférico. Então, eles são encontrados nos 2 sistemas nervosos. Portanto, o sistema nervoso apresenta 3 funções básicas, tendo ela a função sensitiva, certo? Que os nervos sensitivos, eles captam informações do meio interno e externo do corpo e as conduzem para o sistema nervoso central. Então, a função sensitiva, ela vai captar, certo, essas informações do meio interno e externo e vai levar para o nosso sistema nervoso central, a função sensitiva, certo? Já a função integradora é a função sensitiva trazida para o sistema nervoso central, sendo processada e interpretada. Então, a função integradora ela vai integrar essa informação que foi passada e vai processar, certo? Já a função motora vai falar sobre os nervos motores. Então, a função motora, ela vai conduzir a informação, certo? Para o sistema nervoso central, em direção aos músculos e às glândulas do corpo, levando assim as informações dele para as glândulas e os músculos. Então, é aquela coisa, né? Cada um com sua função e essa função vai vir sempre uma atrás da outra. Então, a sensitiva vai captar as informações. A integradora vai integrar e processar a informação. E a motora, pelo nome já diz, né? Já vai para o sistema motor. Então, a motora, ela já vai agir, conduzindo assim para a informação já processada para que aconteça. Certo? Então, gente, nós temos aí essa imagenzinha na página
na página 32, certo? Tem uma pequena imagem aí de um arco, de um reflexo patelar. O que é um arco de reflexo patelar? Então, tem aí a imagem de quando acontece um reflexo na patela. Então, patela, né, que vocês sabem, é o osso do joelho. Então, nessa imagem fala, quando o martelo toca de leve no tendão patelar, os receptores do músculo são estirados. Então, sofre o quê? Vai sofrer um estímulo motor, certo? O impulso nervoso, ele vai viajar através do neurônio aferente, por esse impulso, em direção à medula espinhal, como vocês estão vendo aí na imagem. Esse neurônio, ele vai pegar essa informação, depois ele vai processar, certo? Então, vai acontecer a função sensitiva, depois a integradora para processar e depois a função motora, porque aí vai reagir ao impulso, certo? Então, essas terminações nervosas vão mandar para o nosso sistema nervoso essa informação rapidamente, porque tudo acontece em questão de segundos. Vai processar essa informação e já vai levar o impulso para que ocorra a função motora, certo? Então, no terceiro aí, o impulso nervoso vai viajar ao longo do neurônio eferente em direção ao músculo e já vai comandar, certo? E a perna assim vai se projetar para cima. Então, esse é um arco de reflexo patelar. O reflexo que acontece no caso, sofrendo ao estímulo na patela, certo? No nosso osso da patela, no joelhinho. Então, o sistema nervoso central é uma porção de recepção de estímulos, certo? Que vai sofrer comandos, desencadeando assim respostas. Então, quem é responsável por isso? Nosso sistema nervoso central. Aí nós temos também algumas imagens, né, dos nervos cranianos, só para vocês darem uma olhadinha. Aí nós temos o nervo olfativo, que puramente sensitivo, né, ligação do olfato, que vai iniciar na terminação nervosa, que vão ficar na mucosa nasal, certo? Então vai ficar na mucosa nasal, essas terminações nervosas, e o nome do nervo vai ser o olfativo, responsável pelo olfato, né? Já o nervo óptico, ele também é sensitivo e vai originar-se na retina, então na retina do olho, e está relacionado com a percepção visual. Então, pelo nome a gente já dá para saber, né? O nervo óptico é responsável pelo quê? Pela sensitividade da atividade visual, certo? Já o nervo oculomotor, troclear e abducente vai inervar os músculos que movimentam o olho, certo? Então, esses nervos vão movimentar a musculatura do olho, porque musculatura é uma coisa e visão é outra. Então, a musculatura do olho, para que a gente pisque, certo? Para olhar assim, também utiliza a musculatura. Então, o oculomotor, o troclear e o abducente é responsável para inervar os músculos, a musculatura para movimentar o olho. Já o nervo trigêmeo, ele é responsável pela sensibilidade somática de quase toda a cabeça. Então, no caso, o nervo trigêmeo, certo? Já o nervo facial, o glossofaríngeo e o vago, eles são altamente complexos no que se refere aos componentes funcionais. Então, estando relacionados à sensibilidade gustativa e de vísceras, certo? O nervo vago, ele é o mais importante dos nervos cranianos, porque vai inervar todas as vísceras torácicas e na maioria das abdominais também, certo? O nervo vago.
Já o nervo do vestíbulo coclear, ele puramente é sensitivo. Então, constituída das duas porções, que é a porção coclear, certo? Que está relacionada aos fenômenos de audição, e a porção vestibular, que é mais com o equilíbrio. Então, esse nervo vai para a audição e para o nosso equilíbrio, certo? O vestíbulo coclear. Lembrem-se bem, esse nervo, o vestíbulo coclear, ele é responsável puramente pela nossa sensitividade, constituindo a porção coclear, que está relacionado ao fenômeno de audição, e a porção que é vestibular é para o nosso equilíbrio, certo? Já o nervo acessório, ele vai inervar os músculos esqueléticos, certo? Porém, parte de suas fibras vai acolar-se a um vago e com ele sendo assim distribuída. Então, vai ser distribuída pelas suas células e fibras através do músculo esquelético. Então, é um nervo acessório, pelo nome já diz, né? E o nervo hipoglosso, ele vai inervar os músculos que vão movimentar a língua, certo? Sendo considerado assim o nervo motor da língua. Então, é para inervar a língua, para levantar, mexer para um lado, para o outro. Vai ajudar na mastigação dos alimentos, certo? Pronto, observem essa imagem na página 33. Estão observando que temos os nervos cervicais, certo? Os nervos saindo do canal vertebral e os nervos lombares, para levar as sinapses nervosas. Então, esses 31 pares de nervos espinhais, eles vão manter uma conexão com a medula e vão abandonar a coluna vertebral através de forames intervertebrais, desculpa. É um pouco complicado essas palavras. Intervertebrais, certo? Então, esses 31 pares de nervos espinhais, eles vão manter uma conexão com a medula e vão abandonar a coluna vertebral através desses forames invertebrais, certo? Então, esses nervos, após ele sair do tronco encefálico, terminaçãozinha nervosa dos gânglios sensitivos, lembram? As fibras nervosas motoras e sensitivas vão se reunir em um feixe para associar a estrutura conjuntiva, constituindo nervos espinhais e cranianos, certo? Então, a formação do nervo espinhal é formado por raízes ventral e dorsal. Então, a ventral, que é a mais calibrosa, elas são responsáveis pela inervação dos membros e da porção anterolateral do tronco, a ramos ventral. Já a ramos dorsal, ela é bem menos calibrosa, certo? Essa ramificação é mais fininha e vão inervar a pele e os músculos do dorso. Lembram onde está localizado o dorso? Pronto. Aí observem bem essas imagens aí. Nós temos o formato dessas inervações dos ramos, certo? E vocês podem observar a parte mais calibrosa, a menos calibrosa, certo? Já nas sinapses, os neurônios, principalmente através das terminações axônicas, né? Eles vão entrar em um contato com os outros neurônios para passar as informações, certo? Sendo os locais de contatos denominados sinapses. Então, essas informações vão passar pelas sinapses, como uma sinapse nervosa, para que transmita, realize a conexão e transmita, assim, a informação desejada, certo? Então, eles vão se comunicar através da sinapse nervosa, ok? A comunicação ela vai ocorrer por meio de neurotransmissores, que são agentes químicos liberados ou secretados por um neurônio. Então, esse neurôniozinho vem, através da sinapse, transmitir essa informação,
para que ocorra já na fase motora, né, no caso, para ocorrer determinada função. Já as fibras nervosas são fibras que vão compreender o axônio e, quando presente, seu envoltório de origem glial, observem bem as palavras, viu, gente? O princípio envoltório das fibras nervosas é uma bainha chamada de mielina. São umas camadazinhas de substâncias e lipídios e proteína que vão levar, certo? Funcionando como se fosse um isolamento elétrico. Quando são envolvidos por essa bainha de mielina, eles são denominados fibras nervosas mielínicas. Por quê? São fibras nervosas e esse nome mielínicas por conta desse isolamento que vai ser envolvido pela bainha de mielina, certo? E na ausência dessas fibras de mielina, essas fibras podem ser denominadas também de amielínicas. Por quê? Amielínicas, no caso que não contém essa bainha. Então, está ausente em forma de fibras. Então, ambos tipos vão ocorrer no sistema nervoso central. Então, esses dois tipos de passagem de informações vão ocorrer no sistema nervoso central, certo? E no sistema nervoso periférico. Sendo essa bainha de mielina formada por células de Schwann, que no periférico e no central, por oligondocreídos. Aliás, oligondendrocitos. É uma palavra bem esquisita, mas é isso mesmo. Então, são chamadas por esse nome no periférico e no central, certo? Já a bainha de mielina, ela vai permitir uma condução mais rápida desse impulso nervoso, certo? Ao longo, sendo ajudado pelos axônios. Então, a condução, ela é um tipo saltatória. Ou seja, né, é um potencial de ação que só vai ocorrer em estruturas chamadas de nódulos de Hoover. Então, essas estruturas, esses nódulos são chamados de Hoover, certo? Então, resumindo, essa bainha, ela vai conduzir para ter uma ação mais rápida. Então, por ela estar dentro dessas terminações nervosas e essa informação está sendo protegida pela bainha de mielina, ela vai ocorrer mais rápido. A passagem dessa informação vai chegar de forma mais rápida, com a ajuda dessa bainha de mielina, certo? Resumindo, é isso. Então, observem bem a passagem de informação com essa bainha. Observem bem essa imagem na página 35. Observem bem essa imagem. Estão vendo a passagem de informação através da sinapse nervosa e com a bainha de mielina. Estão vendo? Então, temos aí, esses neurotransmissores. O formato dele, né? O axônio, a bainha de mielina, como ela protege, né? A célula Schwann, que também faz parte dessa bainha. Elas vão proteger essa informação, certo? Aí nós temos também essa imagenzinha que fala sobre os gânglios simpáticos, né? E cada local, a passagem de informação para cada local, para cada sistema, né? Porque tem o simpático e o parasimpático. Então, o parasimpático, vocês observem que ele comanda a pupila, vai controlar a pupila, vai estimular a produção de saliva, vai reduzir os batimentos cardíacos, ele controla também os brônquios, certo? Vai estimular a atividade do estômago e do pâncreas para produzir insulina, vai estimular a vesícula biliar. O simpático, ele vai dilatar a pupila, certo? Vai inibir salivação, vai relaxar os brônquios, vai acelerar também os batimentos. Então, se o parasimpático ele reduz, então o simpático ele vai acelerar os batimentos. Vai inibir também a atividade do estômago e do pâncreas.
vai estimular a liberação de glicose pelo fígado, certo? Vai estimular a produção de adrenalina e noradrenalina, certo? E vai relaxar também a bexiga. Então, o parasimpático, em relação à bexiga, ele vai contrair. Contrair, no caso, fazer assim. E relaxar, fica solta, né? Então, se o parasimpático, ele vai contrair, no simpático, ele vai relaxar, certo? A bexiga. Então é isso, gente. Ficamos por aqui na aula de hoje. Vocês observem bem esse material. Observem bem o material que eu vou mandar também agora à noite para o grupo, certo? Esses vídeos. Tudo que eu enviar, vocês olhem bem, estudem. E não deixem de assistir o vídeo essas videoaula, que também é bom para vocês. E vocês precisam, certo? Não relaxem porque estão em casa. Sempre busquem outras atividades, tentar estudar de uma outra forma. Procurem anotar, fazer anotações, rabiscar bem também o material, grifar as partes mais importantes, certo? Estudem, porque é muito importante para vocês estudarem e terem também um cronograma correto com os horários e material que vão estudar, certo? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.